Estamos aqui no CT Joaquim Grava, finzinho de temporada 2024, para entrevistar ele, que foi um dos destaques do Corinthians nessa temporada, na sua primeira temporada de Timão. Raniel, é um prazer te receber aqui no meu Timão. Prazer meu. Agradeço aí pelo destaque, mas acredito que o nosso destaque inteiro foi a torcida que merece esse posto aí. Pô, eu vou começar, assim, eu assisti algumas entrevistas suas desde que você chegou aqui ao Corinthians e percebi que você sempre fala muito da sua família. Você parece ser um cara muito família, cita muito a criação que seus pais te deram, sua relação com seu irmão, o Eric, que é jogador, a sua irmã também, que aliás nasceu no mesmo ano que a minha irmã, parece que você tem uma relação paternal ali, mesmo sendo irmão, que eu me identifico. Eu acho isso muito bonito. E sinto que, para um jogador de elite, assim, de um clube de elite, o elo desse jogador com a sua família, ele passa a ser uma parada muito importante. E aí eu queria perguntar para você, como foi esse primeiro ano de Corinthians pro Raniel, mas também pra família dele? Cara, tipo, pra minha família foi um baque desde o início, né? Minha mãe mesmo, a gente tinha conversado, eu já falei isso em outras entrevistas, a gente vinha conversando com o Corinthians e não parecia tão real assim, mas quando ficou sério mesmo, ela ficou feliz, ela ficou meio, assim, receosa, porque ela falou, pô, é o Corinthians, né, é gigante, não sei o que, ela ficou meio que com medo, tá ligado, com receio. Mas não só minha família, minha esposa também, que tá sempre comigo ali, alguns amigos que eu tenho também, que são, querendo ou não, são alicerces pra mim também, pra quem é meu refúgio nos momentos difíceis, foram pessoas que me ajudaram bastante e acho que agora, o finzinho da temporada, eles puderam desfrutar um pouco do que é o Corinthians também junto comigo. Sensacional. Especificamente sobre o seu irmão, ele terminou a temporada agora jogando no Ceará, inclusive, continuando no Ceará, vai ter esse embate de irmãos na Série A do ano que vem. E começou o ano jogando lá no Vila Nova com o Ralf, né? Que é um grande ídolo da mesma posição que a sua, um grande ídolo aqui do Corinthians. Quando o Ralf estoura aqui no Corinthians, é campeão mundial pelo Corinthians, vai para a seleção brasileira, vira uma das grandes referências da posição de primeiro volante, você ainda era adolescente ali, correndo atrás do sonho de virar jogador. Eu queria saber se ali você já acompanhava o Ralf como uma das referências e se dá pra dizer, por conta disso, que ele acaba sendo o seu primeiro elo com o Corinthians, lá atrás, ainda nessa admiração. Cara, acho que pra gente, as pessoas da minha idade, né, que cresceram ali naquela época em que o Ralf estava jogando, na época que ele fez dupla com o Paulinho, que o Brasil inteiro acompanhou, não só eu que sou da posição, mas qualquer jogador, acho que tinha ele como referência, né, uma referência de profissionalismo, de entrega. Então, eu acho que ele foi um cara que... Ele depois até me mandou algumas mensagens também, através do meu irmão, quando ele estava lá no Vila Nova, desejando boa sorte, agradecendo por eu ter citado ele também em uma entrevista e tal. Então, acho que foi uma parte importante da minha chegada aqui. Lógico, devido a guardar as proporções, né, mas é um cara que a gente respeita e eu espero um dia chegar perto da história que ele teve aqui no Corinthians. Da hora. Sobre esse possível embate com seu irmão no ano que vem, vocês já conversam sobre isso? Como que foi quando o Ceará se consolidou aí no acesso para a Série A? O que você falou para ele? Eu tava torcendo para ele poder subir, né, para ter essa chance de ter esse confronto ano que vem, e se acontecer, eu não gosto de perder para ninguém, muito menos para ele. Então a gente tem uma certa rivalidadezinha em esporte, seja para jogar fute-mesa, futevôlei, quando tá de férias, videogame, então a gente não gosta de perder um pro outro. Acho que se acontecer esse embate aí, acho que vai ser algo que vai ficar marcado na nossa carreira e com certeza vou entregar o máximo para poder vencer ele também. Pô, ainda nesse tema familiar e de outras entrevistas que você já concedeu, você já contou a relação da sua família, especificamente do seu pai, com a matemática. Aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, tanto o Raniel, quase matemático, quanto o seu pai, e como foi pra você, já emendando, essas contas todas aí que o Corinthians fez ao longo da temporada, que muitas vezes ficam restritas, parece, ao torcedor, aos jornalistas, mas se especificamente você ali se pegou debruçado na matemática, primeiro contra rebaixamento e depois nesse sonho de ir pra Libertadores. Cara, então, o meu pai, ele é professor de matemática, né, até hoje, de escola pública, lá em minha cidade, lá em Baixa Grande, e ele ensinou minha mãe, eu e meus 2 irmãos. Então, a família toda passou pela sala dele. E ele foi um cara que sempre me incentivou muito no futebol. Até mesmo quando eu passei, né, para cursar matemática, eu tinha meio que largado o futebol, tinha deixado de lado.
Isso ali com 17, 18 anos? Isso, mais ou menos essa idade. E aí tinha passado por algumas frustrações e tal, e tinha voltado para minha cidade, recebi o resultado do vestibular, tudo, passei. E aí a gente, tipo, na semana que tava para ir para fazer a matrícula, né, o limite para fazer a matrícula na faculdade, ele mesmo chegou para mim, ele mesmo sendo professor de matemática, vendo eu seguir um caminho que ele trilhou, ele foi um dos caras que me incentivou a não fazer isso e jogar futebol, né? Então, ele meio que foi um cara que me deu um empurrão para eu sair dessa vida, né? Graças a Deus que deu certo. Hoje, graças a Deus, eu e meu irmão, a gente consegue ajudar a nossa família através do futebol. Então, se ele não tivesse dado esse empurrão ali para eu sair da escola, né, entre aspas, e ido pro futebol, acho que eu não estaria aqui hoje. E você hoje, apesar de não ter cursado matemática, muito em função do seu pai, você se diria bom de contas. Você realmente estava ligado nessa questão, primeiro de rebaixamento, depois o sonho do G8, que muita gente colocava 0% de chance, aí do nada, opa, vai subindo o percentual aqui. Cara, acho que a gente imagina muito o dia a dia, né? Então a gente vivia jogo a jogo, se dava certo algum resultado ou não, a gente ficava vendo ali rodada e... fulano perdeu, tal time ganhou, então a gente... Sempre ali na rodada a gente tentava ver o que sobrou pra gente, né? Mas essa de fazer conta, não, se a gente ganhar tanto e fulano perder tanto, não sei o que, acho que eu não cheguei a fazer essas contas, não. Até me solidarizo aí pelos caras da UFMG aí que fizeram o estudo. Foi mal, é nóis. Bom demais. Ainda nesse tema de briga contra rebaixamento, você veio pro Corinthians do Cuiabá, o Cuiabá pela primeira vez na sua história foi rebaixado agora, e o Corinthians viveu, ainda que ninguém esperasse, viveu uma temporada de boa parte dela de luta contra o rebaixamento, até no Campeonato Paulista. Pela sua experiência ali no Cuiabá, e agora nesse primeiro ano de Corinthians, quais as principais diferenças de uma briga contra o rebaixamento num clube como o Cuiabá, que me parece que é o esperado, né, sem desrespeitar o Cuiabá, mas parece que é essa briga quando entra no Campeonato Brasileiro de Série A, e de um Corinthians? Cara, vem muito da história do clube, né? Querendo ou não, o Cuiabá é um time que tem uma estrutura muito boa, é muito bem dirigido lá, tudo muito profissional. Mas eu acho que, como eu falei com vocês aqui, acho que a torcida, ela incentiva muito, ela muda muito o ambiente. E, lógico, com todo respeito ao elenco do Cuiabá, um clube que eu tenho um carinho enorme, mas... Eu acho, não acompanhei eles lá detalhadamente, mas a gente tinha um elenco muito bom aqui para poder estar brigando lá embaixo, entendeu? Acho que eu tinha uma certa tranquilidade naqueles momentos em que estava tudo muito difícil, porque eu tinha em mente, eu olhava assim e falava, mano, nosso elenco não é para tá brigando aqui, a gente não é disso aqui, nossa briga é lá em cima. E quando começou a virar a maré, que as coisas começaram a dar certo, a bola começou a bater na trave e entrar, desviar e cobrir goleiro, aí eu falei, pô, agora deu bom, agora virou pra gente. Então, eu acho que questão de torcida, um elenco muito experiente que a gente tem aqui, uns caras cascudos que quando as coisas estavam muito difíceis, assumiram a responsabilidade, entraram em campo e jogaram o que tinha que jogar, fizeram o que tinha que fazer. Então, acho que essas são algumas das diferenças, sem falar também na torcida que eu acredito que foi 90% do que a gente viveu nessas últimas rodadas foi por parte deles e mérito deles também. A gente já vai falar mais dessa arrancada do Corinthians aí, dessas principalmente 8 rodadas finais, né, do Campeonato Brasileiro, mas aproveitando que eu citei o Cuiabá, por muitos momentos diferentes dessa temporada, o presidente do Cuiabá acabou indiretamente te citando por conta daquela dívida do Corinthians em relação à sua contratação lá, junto ao Cuiabá. E de certa forma acabava colocando seu nome meio que no meio de um fogo cruzado, né? O torcedor, de forma geral, eu lembro que nessas ocasiões ficava sempre muito puto, assim, muito irritado. Como essa história toda, essa polêmica chegava pra você? Que, de certa forma, tava ali no meio do falatório todo, né? Cara, eu sempre fiquei muito alheio a isso, porque a partir do momento que o Cuiabá aceita me vender e que o Corinthians aceita me comprar, e eu concordo com a negociação, eu sou só uma parte do negócio ali que vai ser efetuado. Então, a questão do Corinthians pagar o Cuiabá é a questão do Corinthians, e o do Cuiabá receber do Corinthians é também questão deles. Então, eu sempre ficava muito alheio a isso, sabia que existia esse imbróglio aí, mas nunca citei nada em entrevista, nunca cobrei ninguém, nunca falei nada de ninguém em entrevista. Então, eu tentava deixar os dois clubes resolver realmente,
e acredito que seria a melhor posição para ser tomada no momento da minha parte. Então, eu sempre fiquei muito alheio, tanto nisso quanto até em outras notícias, outras situações também. É algo que dificilmente entra na minha cabeça e me tira a paz. Perfeito. Sobre essa sua chegada do Cuiabá aqui ao Corinthians, desde a sua primeira entrevista de apresentação, você falava com muito carinho sobre os ídolos aqui do Corinthians que ainda estavam aqui, né? O Cássio, o Paulinho, eram dois que você citava bastante. O próprio Carlos Miguel, né, que não chegou a ser um ídolo no Corinthians, mas é um cara que era muito experiente, ainda que com poucos jogos aqui no clube, era o líder da resenha, pelo menos internamente, e meio que do nada essa turma saiu. Essas principais referências daquele elenco do passado. E saíram antes da chegada dos reforços do meio do ano, né? Essa saída meio repentina dessa turma toda impactou como o grupo naquele momento, ainda antes da chegada dos reforços? Cara, eu acho que impacta muito no ambiente dentro do CT, mas pra gente que chega de fora, acho que impacta mais ainda porque a gente meio que fica... lógico, ainda ficou o Fagner, o Paulinho ficou um pouco mais ainda depois. O Romero, mas a gente acaba perdendo algumas referências que a gente tem, né? Quanto mais gente tiver no clube para ajudar a gente nessa transição, nessa adaptação aqui ao clube, acho que é melhor. E quando você vai perdendo essas referências aqui dentro, acho que vai dificultando um pouco isso aí. Mas a gente sempre tentou o resto do elenco, né? Os outros, tanto os que chegaram quanto os que estavam aqui, mas não eram tão experientes também. O caso do Yuri, que é um cara que tá aqui há um tempo, mas não é um cara velho, que tem tanta experiência. Eles sempre tentaram abraçar a gente que chegou também, então acredito que colocando na balança ali, acho que os caras saíram, mas a rapaziada que ficou acabou recebendo a gente bem, mas eu acho que se tivesse mais e mais referências ali pra gente poder se adaptar melhor seria. Entendeu? Você acaba muito rápido, né, virando uma referência dentro do Corinthians. Eu lembro que no primeiro jogo do ano, quando ainda não se falava desse papo todo de, pô, o Raniel é um dos capitães aí desse novo Corinthians e tal, só por questão técnica mesmo, de ver você jogando. Eu assisti esse primeiro jogo na arquibancada, o Corinthians e Guarani, do lado da minha namorada, ela não te conhecia ali, ela, nossa, esse cara joga bem pra caralho, hein, do meu lado, assim. E, de fato, você encaixou muito rápido num Corinthians que, pô, vivia muita turbulência desde o começo do ano, com a queda do Mano, dificuldade no próprio Campeonato Paulista, mas você parecia uma exceção ali, num começo meio meteórico, né? A que você acredita esse começo tão bom num Corinthians que ainda não estava tão encaixado assim, né? Cara, eu acredito que isso pode ser acreditado à minha característica, sei lá, eu acho que a maneira que eu cheguei e o primeiro jogo que eu fiz, assim, minha característica é de entrega, mano, não tem como, não tem como fugir disso, eu sou raçudo, eu me entrego, eu corro o tempo inteiro até me esgotar, então eu acho que isso é um pouco do que a torcida, do que o Corinthians precisa. Então, mesmo quando a gente, infelizmente, fazia maus jogos e não obtinha os resultados, eu conseguia ainda entregar isso. Então, eu acho que isso foi boa parte da identificação que eu tive com o clube, com a torcida, e isso me fez, ainda assim, fazer boas partidas. Mas eu acho que aquele começo turbulento ali, eu trocaria uma partida abaixo ou outra por resultados bons e a gente ter um ano mais tranquilo, sem dúvida nenhuma. Foi loucura, foi loucura. No meio desse início, o seu início bom, o Mano deu algumas declarações e o Yuri recentemente até admitiu que uma delas em relação a ele e o Roberto, ele se chateou, não caiu muito bem. E você acabou sendo personagem também de outra dessa declaração dele. Ele fala sobre um chute que você dá pra fora, citando que você ainda não estava mais no Cuiabá. Aquilo ali, assim como o Yuri agora, passado o tempo, admitiu que chateou ele na época, também não te caiu bem na época ali? Como que você reagiu naquele momento? Cara, eu vi a coletiva e não tinha nem como não ver também, saiu em todo lugar, mas tipo, eu sou um cara muito, muito fechado, mano, eu sou um cara muito tranquilo, muito cabeça boa, dificilmente alguém me pega pra Cristo e eu vou ficar, vai pesar a minha cabeça. Eu não entendi muito bem a declaração dele, não entendi o que ele quis dizer, se ele realmente falou que eu chutei em Cuiabá, ou se eu achava que eu estava em Cuiabá, se eu estava no Cuiabá, não sei, mas não me chateou, porque eu nem procurei entender qual foi a fala dele, né, então
Eu falei, velho, se ele falou com intenção ou não de falar do Cuiabá, de mim, isso aí não vai mudar nada na minha vida. Depois ele, acho que se retratou, se explicou, então tá tudo certo. A questão do Yuri também, eu vi as falas dele com o Yuri também, então cabe mais ao que ele falou e qual que eram as intenções dele do que realmente entrou para minha cabeça, e na minha cabeça não entrou nada não, fiquei bem tranquilo. Sei que pós-jogo, um resultado que você não espera, a gente acaba falando coisas que não queria, então para mim não me chateou, não tirou minha paz não. Talvez até por essa sua postura, que ao mesmo tempo em campo é tão raçudo, mas fora de campo com a cabeça tão tranquila, né? Isso tem ajudado você a se tornar, para mim, o primeiro capitão dessa nova era de jogadores do Corinthians. O Corinthians passou por uma grande reformulação. Eu queria que você me falasse assim, quem mais te ajudou nesse processo de você chegar aqui no clube e já se sentir confortável para agir como capitão? A gente percebia isso dentro de campo, nos vídeos de bastidores principalmente, nas entrevistas mesmo que você concedia, postura de líder mesmo, de capitão. E quais as outras lideranças que foram se formando, além de você, ao longo da temporada, num elenco que foi se reformulando, né? Ao longo da temporada, caras muito grandes chegando agora mais pro fim do ano. Cara, eu acho que ali falando mais do começo do ano, o Cássio me recebeu muito bem na época que eu cheguei. O Paulinho, acompanhei um pouco da recuperação dele no começo do ano e depois ele voltando a jogar com a gente também, foi um cara que ajudou bastante. Então, acredito que essas referências, que quando você chega num clube que tem alguma referência que exclui você, o cara vê ali, esse menino tá crescendo demais aqui, já vou começar a excluir. Isso é muito chato, entendeu? E acontece. E acontece. E aqui foi o contrário, os caras viram que, eu tava fazendo boas partidas, tava crescendo um pouco, e em vez de me afastar, eles me trouxeram mais para perto ainda. Então o Cássio sempre falou comigo, falou, agora você também é um dos líderes, chega nos caras, conversa com os caras, tal. Eu com 3 meses de Corinthians, 4 meses. Então, para mim, aquilo ali foi muito importante, eu ter essa abertura com eles, né? Eles terem esse carinho comigo, de não me excluir, pelo contrário, me trazer mais para perto ali. Tanto ele, o Romero, o Fagner também, são caras excepcionais. E agora também, o Garro foi um cara que chegou meio caladão, a gente achava ele muito calado, né? Craque de bola, mas muito quieto, aí agora ele tem se tornado um líder do caramba também, tem ajudado muito a gente, não só tem sido uma referência não só técnica dentro de campo, mas fora de campo também, tem abraçado a gente pra caramba, então... Cita até o Garro numa entrevista, uma das visitas aqui das organizadas ao CT, em que ele meio que toma as rédeas aí pra conversar, né, com os torcedores. Então é um cara que também vem tendo esse papel ali. O Carrídio também é um cara que brinca muito com todo mundo, que chama os meninos pra perto, então acho que a gente tá bem servido de líder, lógico, respeitando as referências que teve, que tem até hoje, mas acho que o Corinthians, em questão de referências e liderança de elenco aí, tá em boas mãos. Uma referência para você, certamente, aqui no Corinthians foi o Antônio Oliveira, né? Naqueles primeiros meses, pós-Mano Menezes e antes da chegada do Ramon, pela proximidade que vocês tinham ali dos tempos de Cuiabá. A saída dele, você diria que você sentiu bastante ali, mais do que o restante do elenco, pela proximidade que você tinha com ele? Como foi para você? Cara, sem dúvida nenhuma, acho que mais que o restante do elenco eu senti pela amizade que eu tenho, pela proximidade que eu tenho com o Antônio e tudo, e um cara que, querendo ou não, o meu campeonato ano passado eu devo muito a ele, né? A liberdade que eu tinha de poder ter uma certa liberdade dentro de campo, de poder ter uma certa liderança também que eu tinha lá no Cuiabá. Eu devo muito a ele, o tanto que eu evoluí também, então um cara que eu tenho um carinho enorme. Mas eu acho que em relação ao futebol, querendo ou não, eu sou bem realista, acho que meu futebol, comparado ao começo do ano, em algumas partidas ali no meio do ano, decaiu muito. Mas eu acho que o fato de algumas pessoas terem comentado que o Antônio foi embora e levou o Raniel, não sei o quê, deixou o clone, não, isso aí não tem nada a ver. Tanto que até com o Antônio mesmo eu já estava fazendo algumas partidas abaixo e não tem nada a ver isso. Então acho que eu senti pela pessoa que ele é, pela proximidade que a gente tem, mas em relação ao futebol não foi essa a causa e nem vai ser também se o Ramon, Deus livre, se sair, acontecer alguma coisa, acho que isso não vai ser motivo para explicar alto ou baixo rendimento, não. Você citou um período de oscilação que você viveu no Corinthians ali mais pro meio do ano. Eu lembro que teve uma expulsão contra o Grêmio, que me parece ali que você sentiu bastante no jogo de Copa do Brasil.
E talvez o pior momento, você vai me confirmar se foi ou não, aquele jogo contra o Botafogo no Newton Santos, em que o Corinthians parecia que poderia ter ganhado do líder, não ganha, e você acaba ficando marcado ali nos 2 gols do Botafogo por dribles ali que você sofreu. E salvo engano, é ainda depois daquele jogo que você tem uma lesão diagnosticada, né? Naquele momento, ali na saída do Newton Santos, o que passava pela sua cabeça? Cara, passava eu querer que acabasse logo aquele jogo, ir pra casa e poder ter outro jogo logo pra poder jogar. Só que aí é que, tipo assim, vocês da imprensa e torcedores veem muito bastidor, né? Vem muito o jogo, não vem muito os bastidores. Em 2023, eu acho que eu fiz 40 jogos, eu acho. 41 jogos, se eu não me engano. Não tenho essa conta exata. Aqui no Corinthians, em agosto, eu já tinha 45. Se eu jogar domingo, eu vou fazer 55 jogos no ano. Então, o ano que a gente viveu, tanto fisicamente quanto emocionalmente, para mim, que joguei desde a primeira partida, foi muito pesado. E eu cheguei no meio do ano com muitas dores, com muita coisa. E tô falando isso agora porque tá tudo bem, a gente ganhou 8 partidas seguidas. Então, tipo, cabe a mim falar no momento bom, porque se fosse ruim, todo mundo ia levar como desculpa. E eu nunca fui pra imprensa pra pedir pena, misericórdia de ninguém nas vezes que eu tava jogando mal. Só que ninguém sabe o que a gente passa. Eu vinha sofrendo de dores no joelho, aí eu lesiono o tornozelo, aí eu curo o tornozelo, começa a compensar, lesiono a panturrilha, aí jogo contra o Botafogo, eu fui pra jogar, aí acabou o jogo, tava com o adutor todo zoado. Então, tipo assim, vai chegando no final do ano, a gente vai tendo essas cargas, vai tendo essas dores. E ninguém vê, tá ligado? Então, eu acredito muito, a minha queda, lógico, ao momento que a gente vivia, porque se o elenco inteiro não tá bem, se o time não joga bem, a gente não tem como fazer milagre. E eu acredito muito a isso, ao momento que a gente vivia as dores que eu vivia, coisas que eu passei fora de campo também que querendo ou não afeta a gente um pouco, questões familiares, algumas coisas. Então acho que acredita-se muito a isso, mas graças a Deus eu tive resiliência, eu consegui ficar bem alheio a críticas, a encheção de saco, muita gente enchendo o saco no Instagram, um monte de coisa, mas graças a Deus sempre fiquei muito fora disso, nunca respondi ninguém, nunca fui na imprensa pedir misericórdia, pena, não, por favor, me perdoa, tô jogando mal, porque ela disse, não, caralho, irmão, tô no Corinthians, eu tenho que desempenhar o tempo inteiro. Então acho que essa oscilação aconteceu, o maior crítico meu sou eu não vinha jogando bem, não estava bem fisicamente, da cabeça também não estava legal, então acho que oscilei um pouco, mas agora finalzinho eu consegui recuperar, tenho feito partidas ali na média e acredito que a próxima temporada, com essa experiência, com esse ano que eu tive no Corinthians, acho que o ano que vem promete muito mais ainda. Legal. Depois dessa lesão, quando você se recupera dessa última lesão, talvez ali é um momento em que a gente percebeu que, pela primeira vez na temporada você perdeu a titularidade. Que também é num contexto de chegada de muitos jogadores, muitos volantes, inclusive, para incorporar aí o elenco. E chega no nível de você não jogar nenhum minuto dos 360 minutos das 2 semifinais do Corinthians, né? Tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. Ali, você entendeu, você achou justo esse afastamento do time? Se dá para definir assim? Ou de alguma forma você ficou na bronca assim? Porque, é foda. Você é ser humano, você chegou a ser um dos capitães do time, e aí do nada, nos momentos mais decisivos, você nem entra em campo, né? Não, achei justo. Treinador, o corpo técnico, ele quer ver resultado, o torcedor, ele quer ver resultado. E eu não vinha trazendo resultado pro Corinthians naquela época, então achei totalmente justo. Então, eu sempre falei, sempre tive comigo que eu tinha ido para a reserva e não estava jogando porque os caras que estavam jogando estavam apresentando resultado, estavam apresentando estatísticas boas e desempenhando bem. E eu sempre falei comigo mesmo, com o pessoal que me acompanha, faz minha consultoria tática, tudo. Eu sempre falei, eu perdi a vaga porque eu não venho desempenhando, mas quando eu entrar e desempenhar, eu quero que o critério seja o mesmo. Que aí eu preciso ter esse respaldo e graças a Deus foi o mesmo. Hoje eu voltei, venho de uma sequência boa de jogos, não vou dizer aqui que eu sou titular da posição de modo algum. Martínez é um jogador de seleção, o Charles consegue desempenhar bem a função também, Alex Santana. Então, eu não vou dizer que eu sou titular, mas venho numa sequência boa porque eu apresentei resultado para o Corinthians, e isso é justo, assim como foi também no momento em que eu saí e colocaram alguém no meu lugar. Então, não fiquei na bronca, o treinador é quem manda, a gente tem que respeitar a hierarquia e nesse momento ele estava certo também. Um pouquinho antes de você
engatar essa sequência de titular. Não vou falar resgatar a titularidade, porque é o que você falou. Tá sempre em disputa, né? Tem aquele jogo contra o Inter, que foi o último tropeço do Corinthians antes da arrancada, de fato, no Brasileirão. Ali você entra no segundo tempo e o Corinthians toma o gol de empate. Não porque você entrou, mas você entra e presencia de campo aquele gol de empate do Inter. A transmissão do jogo ali foca no rosto de vocês depois do jogo e dos torcedores. Eu tava ali na arena também. Cara, parece todo mundo muito baqueado. Porque, pô, o Inter era o melhor time do segundo turno, o Corinthians joga melhor, merece ganhar e não ganha. Ali, qual que foi a sensação pra você, pro grupo? É aquela parada de, mano, nada tá dando certo, a vaca tá indo pro brejo mesmo, não vai dar. O que você sentiu ali naquele momento? Cara, eu acho que primeiro a gente desacredita do que acontece, porque a gente vinha dominando o jogo, tava bem, aí no finalzinho entramos ali, lógico. Porque se o treinador muda e coloca o time pra frente e toma o gol, meu Deus, por que não defendeu? Mas se defende e toma o gol também, tá errado. Botou o time pra trás, é foda. Mas a gente entra ali pra poder defender o resultado e tal, aí, pô, a gente toma um gol em que o cara cruza dentro da perna de alguém, desvia em um, o cara faz um gol de letra, se eu não me engano. E aí a gente pensa, pô, velho, olha o gol que a gente toma, mano. Que tá acontecendo e tal? Então, a gente começa a pensar nisso, só que, pô, acaba o jogo, a gente vai pro vestiário e é aquela mesma ideia de sempre, velho. Toma vergonha, toma banho, vai pra casa. Amanhã estamos lá pra treinar pra na próxima partida a gente ganhar. E aí a mesma coisa, é rotina o dia inteiro. Então não tem tempo pra lamentar. A gente lamenta ali no dia, fica puto, vai pra casa, passa raiva, mas no outro dia tem que estar aqui pra treinar e pensar na próxima partida já e tentar vencer a próxima partida pra poder sair da situação. Então, acho que a gente lamenta muito no dia, ficar puto, não é possível que aconteceu isso e tal, mas não tem o que fazer. Corinthians, a gente tem que voltar e jogar a próxima partida e vencer de novo. E aí, de fato, o Corinthians engata uma sequência de vitórias. Queria ouvir de você a que se deve, na sua visão, assim, os fatores que passam pela sua cabeça de cara, assim, para essa arrancada pós aquele jogo contra o Inter, pós eliminações, né, na Copa do Brasil e na Sul-Americana, engatar 8 rodadas seguidas de vitórias no Brasileirão. A sua virada de chave também, né, de certa forma, nesse período. Cara, eu acho que se deve muito ao elenco que a gente tem. O Galo chegou agora em 2 finais de Copa e na última rodada ainda tem chance de cair, se eu não me engano. Então, a gente passou 31 rodadas na zona de rebaixamento quase, foi até a 31ª, e nosso clima no final do ano vai terminar melhor do que o deles. Então, o futebol é muito maluco para se explicar. Tem que ter um elenco muito, muito cascudo para ser eliminado em 2 Copas na semifinal e mesmo assim engatar 8 vitórias seguidas no Brasileirão. Isso não é fácil. Então, acho que essa atitude que a gente tem dentro de campo, o trabalho da comissão, o trabalho da diretoria também, tentando blindar muito a gente do que acontece fora, a energia da torcida. A partir do momento que a gente começa a ganhar jogo, começa a fazer o poropopó lá com a torcida, ter essa energia de dentro de casa, a gente ter que matar os caras, não tem jeito. Então, se deve a esses fatores. Eu acho que o elenco que a gente tem, a torcida, o trabalho que a comissão tem feito e o que a gente acreditou também que poderia ter resultado. Então, acho que se deve a isso e eu espero que a gente consiga manter, bater recorde agora, final de ano, engatar até a primeira rodada, segunda, terceira do ano que vem aí, batendo recorde de triunfos seguidos. Para você especificamente, jogar Libertadores tem um gosto especial, vai ser sua primeira Libertadores, né? E, pô, você até abriu live na madrugada lá que o Corinthians confirmou a vaga. Cara, vai ser muito porque... Mano, eu joguei todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Eu joguei todas. D, C, B e A. E aí a minha primeira da A eu fui rebaixado, aí a segunda eu fiquei, aí a terceira eu classifiquei para a Sul-Americana, aí a quarta agora classifica para Libertadores, e quem sabe a outra possa ser um passo maior, a gente conseguir ganhar um título, né, mano? Tipo, pra mim foi uma realização enorme esse ano jogar uma Sul-Americana. Tinha ido para partidas já, mas não tinha jogado o campeonato contra times sul-americanos e, pô, viver essa experiência, poder viver isso aqui na arena, aqueles jogos que a gente fez na fase de grupos aqui, em que a gente atropelou todo mundo dentro de casa, e até as fases de mata-mata também, pô, foi sensacional. Então espero que ano que vem a gente possa, eu falo individualmente porque te falei os degraus que eu escalei, e eu possa ano que vem ser um título e que seja esse título aí também. Sensacional, Raniel, é isso. Te agradeço aí pelo papo, mano. Coisas boas pro nosso Coringão aí. Amém, eu que agradeço, agradeço pelo carinho especificamente. e sucesso para todos nós ano que vem. É nóis. Obrigado, viu?